pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Brilliant Talks. Hoje a gente vai falar de um assunto que impacta diretamente na qualidade de vida, que é a escolha correta do modelo de aparelho auditivo. E para falar desse tema, eu tenho duas convidadas super especiais. Estou aqui com a Mariana e com a Noemi. Meninas, sejam muito bem-vindas. Eu queria que vocês se apresentassem para o nosso público. Boa tarde, oi, Juliana, obrigada pelo convite, assim, estamos super honrados de estar participando da Signa Talks. Eu sou a Noemi, fonoaudióloga, sou formada pela Unifesp e trabalho com reabilitação de aparelho faz mais de 35 anos e sou apaixonada pelo que eu faço. Boa tarde, obrigada pelo convite, Ju. Meu nome é Mariana, eu sou fonoaudióloga da Auditus de São Caetano. Trabalho já com aparelhos auditivos há mais de 20 anos também e é uma honra estar aqui dividindo esse momento e algumas experiências com vocês. Ai, gente, a honra é toda minha. Muito obrigada por aceitarem o convite. E vamos lá levar alguma informação para esse pessoal, né? Falar aí do que a gente ama, do que a gente sabe fazer. Eu queria trazer um assunto, aproveitando o nosso lançamento, né? A gente acabou de lançar aí os aparelhos Motion, uma família de BTEs, né? De aparelhos aí retroauriculares. E eu acho que nem todo mundo sabe, né? O que é um aparelho BTE. Então, vamos começar pelo básico. Eu queria, Mari, que você explicasse, por favor, para o nosso público, o que é, afinal de contas, esse aparelho BTE? O BTE, eles são os aparelhos que a gente chama de retroauriculares. Eles são aparelhos que ficam atrás da orelha, né? Eles sempre foram vistos como aparelhos grandes, pesados, feios, sempre tiveram esse estigma, assim, mas hoje eles são aparelhos super leves, super modernos, com uma adaptação super versátil. Então, eles são aparelhos que têm a vantagem de conseguir adaptar desde perdas leves até perdas profundas, né? E com uma qualidade, com uma descrição muito maior do que no passado. Bacana. A gente acho que tá, assim, numa fase do pessoal que está chegando para a gente na clínica, nos consultórios, que conheceram o BTE como ele era no passado, né? E acho que eles carregam esse estigma até hoje. Então, a nossa tecnologia evoluiu muito, né? Antigamente, tinham aqueles aparelhos grandalhões, sem muito recurso, aquele bege lá, escuro, um aparelho que não era bonito mesmo, né? Tinha uma estética aí bem desagradável. E hoje é completamente diferente, né? Sim. Eu percebo que muita gente tem receio de usar o BTE por conta da aparência, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Como que vocês fazem ali para mostrar para o paciente que, de fato, as coisas mudaram, né? Sim. Como a Mariana falou, hoje os aparelhos, principalmente os BTEs, eles são menores, eles abrange uma perda de audição muito diferente, desde uma perda leve até para perdas severas profundas. Então, é um aparelho que, como ele tem uma potência muito grande, ele consegue ajustar e ajudar pacientes com uma perda grande. Hoje a gente não tem mais, né, tanto esse estigma do aparelho aparecer, porque o benefício que o aparelho traz para um paciente com esse tipo de perda, desde leve até um grau profundo, e com o conhecimento que as pessoas têm, eu tenho percebido que a parte estética já não é mais tão valorizada, mas sim o quanto que o aparelho traz de melhora na qualidade de vida. E, de fato, hoje a gente tem ali algoritmos, a gente tem recursos, a gente tem uma tecnologia muito diferente, né? Para atender aí a toda essa expectativa e suprir a necessidade dos nossos pacientes, né? Exatamente. E é isso que interessa no final das contas, né? O som, o resultado auditivo. A qualidade de vida que ele traz, né? O quanto muda na vida de cada um que coloca e que passa por essa experiência, né? É isso mesmo. A gente sabe
que são... Não é todo mundo que a gente vai precisar indicar esse modelo específico de aparelho, né? Esses retroauriculares com um molde convencional, com um tubo fino. Quais são os pacientes que precisam desse tipo de aparelho, né? Quem é o público elegível, né? Para quem a gente direciona, de fato, esses modelos, Mari? Os aparelhos retroauriculares, por serem aparelhos com uma potência um pouco maior, então a gente coloca normalmente em pessoas que tenham um comprometimento auditivo maior, uma dificuldade maior de comunicação, de audição, tudo. Mas hoje, eles vêm com potências diferentes e com opções de adaptação diversificadas. Então, na verdade, embora não seja o aparelho que a gente vai escolher para todo mundo, a gente tem a opção de colocar tanto em pessoas que têm perdas moderadas até pessoas que têm perdas profundas. Lógico, com uma potência diferenciada e uma adaptação diferenciada. A gente tem aí uma faixa grande de perdas auditivas que a gente consegue adaptar esse tipo de aparelho. E só lembrando, né, que hoje crianças usam muito esses aparelhos por serem mais resistentes. Então, o diagnóstico é precoce. E por isso a gente consegue crianças hoje, adolescentes com perda leve e moderada, com necessidade de uso de aparelho de uma forma muito mais rápida. E isso faz com que a gente escolha esse modelo de aparelho, porque eles jogam futebol, brincam muito, e esse aparelho é um pouco mais resistente para a água. Casos de pacientes que têm otite, infecções de ouvido, são os casos que a gente adapta muito esse modelo. E hoje a gente tem até visto os pacientes mais idosos que tem tremor de mão, dificuldade de manuseio, que a gente adapta um outro modelo de aparelho com receptor no canal, que no fim a gente acaba mudando para o modelo BTE, porque o paciente fala assim... mesmo, né, o dia a dia. Exatamente. E eles ficam super felizes de verem que a gente consegue ter essa diferença de modelos, né? E que se adaptam dentro da necessidade pessoal de cada um deles. É uma adequação de perfil, né? A gente tem ali um modelo específico para aquela necessidade e esse portfólio, assim, mais abrangente que a gente tem com a Signia acaba facilitando essa escolha, né? A gente atualizou esses modelos para a plataforma mais atual, que é a Integrated Experience. Qualidade sonora vai ser a mesma, os mesmos algoritmos e tudo mais, os mesmos recursos, e aí a gente vai adequar para uma questão específica, né? Sim. Seja ela a idade, né? Quando a gente fala de criança, seja ela uma questão motora, né? De manuseio, de ajuste, de manuseio fino mesmo, né? Sim. Ou seja ela ali um canal auditivo mais estreito, que o receptor ali vai causar desconforto, um ouvido úmido, uma otite, e aí a gente consegue colocar um aparelho que todas as peças ficam dentro da caixa, né? Exatamente. Ali atrás da orelha, isso traz um conforto, uma segurança, uma adequação para aquele perfil, né? Para aquela necessidade. Eu falo sempre assim, que a adaptação, ela não é só a perda auditiva, né? Ela tem que levar em consideração toda a rotina, toda a facilidade, todas as dificuldades que aquela pessoa tem para que ela tenha sucesso, né? Então, cada caso, quando a gente fala que cada caso é único mesmo, porque você pode ter exatamente o mesmo audiograma, a mesma perda auditiva em duas pessoas diferentes, com duas necessidades completamente diferentes. Né? Exatamente. Então, a adaptação, a conversa inicial, a interação com o paciente, a necessidade dele, o que levou ele até lá, te direciona para um caminho assertivo, né? Sim. Porque é muito mais do que só a perda auditiva dele. E essa escolha detalhada, né, vai fazer toda a diferença. Eu penso muito, por exemplo, nos pacientes que têm a dificuldade de manuseio com um aparelho receptor no canal. E aí, precisa do cuidador, precisa de um auxílio, tira a autonomia daquela pessoa. E quando a gente tem a possibilidade de indicar um BTE e aquele paciente se virar sozinho, é uma satisfação muito grande, né? Eu já tive casos de pacientes, assim, justamente assim, pessoas que têm uma certa independência, moram sozinhos e às vezes tem cuidadores que só acompanham ali o dia a dia e tal.
e dessa pessoa não aparecer para trabalhar e a pessoa ficar sem aparelho porque não consegue pôr sozinha. Então eu falo, é tão importante que ele saiba, tenha essa independência de saber colocar, saber tirar, saber manusear, para que ele possa, independente de qualquer pessoa, poder ter um dia bom. Sim, não precisar esperar alguém estar ali para fazer por ele o que a gente consegue dar só mudando um modelinho de aparelho, né? Só ajustando essa indicação para algo mais adequado para aquele perfil. Sim. Lógico. E daí a importância que a gente sempre fala, né, do paciente testar o aparelho, para a gente poder conhecer o perfil, as dificuldades desse paciente. Quando ele faz esse teste domiciliar, é isso que a gente avalia também dentro de tudo que a Mariana comentou, né? Sim, que cada com certeza. caso é um caso mesmo. Com certeza, às vezes não é logo de cara que essas características ficam tão claras na nossa frente, né? Às vezes a gente precisa de um tempo ali, até mesmo durante o teste, fazer essa alteração, né, de escolha de modelo, porque a gente também tá ali entendendo, né, aquele contexto, aquele perfil. Sim. Muito legal. Na prática, o que muda, então, na vida de um paciente que vai usar um aparelho BTE? Muda tudo. A gente sabe o quanto que é importante a reabilitação para pacientes com dificuldade de audição. Eles percebem uma qualidade de vida melhor porque se comunicam com muito mais facilidade, entendem com mais facilidade. Eu sempre comento com os pacientes que o exemplo do meu tio dizendo: ai, Noemi, eu testei o aparelho e fiquei menos cansado. Então, hoje eu uso muito essa questão do cansado, porque para mim foi uma novidade, né, em termos de resposta do paciente que tem dificuldade de ouvir, porque normalmente a gente espera que eles falam, entendi melhor, escutei o passarinho cantando, escutei minha esposa falando, cochichando, e aí quando eles falam, fiquei menos cansado, e aí eles colocam para a gente o quanto eles precisam se esforçar para entender as pessoas, tentar ouvir o que acontece em torno do ambiente, esse cansaço mental no final do dia, porque tem uma perda, por menor que seja uma perda leve, traz um esforço no dia a dia, porque tudo é comunicação, tudo é ouvido, né? E aí, hoje eu levo muito esse exemplo dele, falando sobre o cansaço, e coloco muito aí, quando eu falo do cansaço, o paciente vira para mim e fala assim, ela está entendendo a minha dificuldade, que eu escuto bem, eu só não entendo, né? E aí, quando você explica e orienta o grau da perda, por que ele não está percebendo os sons da fala, ele entende o quanto é importante, então, essa reabilitação, né? Porque essa questão do não querer, às vezes, usar o aparelho auditivo ou tentar protelar o uso do aparelho porque acha que não tem uma perda de audição, só tem dificuldade de entender, leva a esse cansaço mesmo. Exatamente, porque o paciente ele tá ali com a informação picotada, né? Sim. Uma informação ali que tá chegando com falhas. E aí ele precisa fazer aquele fechamento, né? Sim. Ele tá sempre ali tendo que se esforçar para entender o contexto, para entender o sentido, trocou uma ou outra palavra, aquilo já bagunçou. Então, é muito cansativo realmente, né? E que autopercepção boa que seu tio tem, sim, né? Porque assim, não sim, é todo paciente que consegue trazer essa clareza, né? Do quanto essa falta da audição tá causando de fato no dia a dia dele, né? É uma autopercepção aí incrível. Sim, que bacana. É muito comum, Mari, na prática clínica, no dia a dia de vocês ali no centro auditivo, o paciente querer um modelo que não apareça, que ele não quer mostrar, né, que tá de aparelho auditivo. Como que tá isso hoje em dia? É comum. Tá? Ninguém chega para colocar um aparelho auditivo querendo que os outros saibam, querendo que os outros vejam. Mas tem 2 pontos que são muito importantes nesse processo, né?
Um deles é assim, hoje os aparelhos eles são muito discretos, eles são muito leves, a adaptação ela não é uma coisa hoje que, nossa, você vê de longe que a pessoa tá de aparelho, isso já ajuda muito. E quando a pessoa chega e ela já vê que os aparelhos, mesmo sendo externos, eles são discretos, ela já fica mais tranquila. E uma outra coisa é o trabalho que a gente, como fonoaudiólogo, tem de acolher esse paciente, né? Entender os medos, os anseios, acalmar esse paciente e oferecer um teste. Porque quando ele testa, tem várias coisas. Ele vai ver que o aparelho não é esse bicho de 7 cabeças, que ele não é ruim, e muito pelo contrário, a maioria volta gostando, porque eles percebem que o benefício de ouvir, que voltar a participar, que voltar a fazer parte é muito incrível. Supera, né? Então, esse medo, esse receio. Eles passam a ver mais a qualidade de vida, como eles ficaram bem, do que aquele medo inicial. Sim. Então, esse medo, ele existe, ele faz parte, né? Mas hoje, a gente tem como reverter isso de várias maneiras, né? Então, assim, os aparelhos fisicamente ajudam muito, né? E o teste, ele é fundamental para a pessoa perceber que o benefício de escutar, de entender, de participar é muito maior do que esse empecilho, né? Então, assim, é um trabalho que existe muito menos do que no passado, mas existe, mas que a gente consegue, assim, tranquilamente, quando você consegue acolher o paciente, entender as barreiras que ele tem, você consegue caminhar bem com ele. E ainda é comum ter paciente que chega dizendo, eu não quero usar, né? O médico diz que eu preciso, mas eu não quero usar. E pacientes novos mesmos, né? Falando, eu acho que eu não preciso, mas eu estou aqui só porque o médico disse que era importante eu testar. E quando eles trazem para a gente a questão de terem testado, e olha, eu não escutava o barulho da água da mangueira. Nossa, fazia muito tempo que eu não escutava o passarinho, eu nem sabia que tinha passarinho perto da janela. Não, a seta do carro. A seta do carro, que é o mais comum e o mais gostoso da gente, né, verificar, eles Legal. trazendo de volta essas questões que era imperceptível. Teve um paciente que o marido gravou o toque da campainha da casa no celular, e aí no dia do teste ele pôs, tá ouvindo, né? Ai, que e legal. aí ela, né? Esse é um som que você não estava ouvindo. Então são esses detalhes que trazem a importância de reabilitar, dele perceber, e o ingrato é que o deixar de ouvir é um processo muito lento. E o paciente não percebe o quanto ele está deixando de ouvir muitos sons, porque não faz mais parte do dia a dia deles, né? Sim, e uma outra coisa, assim, é que às vezes eles só percebem que realmente não estavam ouvindo durante o teste. Quando ele fala, Sim. nossa, realmente eu não ouvia, realmente eu não sabia que tinha, o barulho da água era, né? Então, assim, quando você consegue fazer com que ele teste, você já tirou ali várias barreiras, porque você sabe que ele vai perceber realmente que ele tem uma dificuldade de audição. Vai perceber a diferença, né? Vai perceber o benefício. E é muito legal esses exemplos que vocês trouxeram, porque a gente começa a ver que o paciente, ele volta a fazer essa correspondência. Nossa, que barulho é esse que eu não estava escutando? E aí vai fazendo a associação som-símbolo, né? Então, isso aqui é a campainha, eu não tinha mais, não escutava mais esse som. E aí ele volta a fazer, a dar significado para esses sons, né? É muito legal. Exatamente. E foi recente a questão da paciente falar, aliás, do marido falar da paciente, dizendo que ela esquecia muito a geladeira aberta e não percebia por causa do barulho, né, aquele da geladeira. Sinalzinho ali. E aí o marido falava assim,
você deixou de novo a geladeira da porta aberta. E ele não percebia, e agora passou a perceber com o aparelho. Sim, então, porque agora ela ouve o som de alerta, né? Ela tá ouvindo o sinal e aí ela vai tomar mais cuidado agora. E o quanto eles se sentem também pertencentes, né? Porque quando tá sem aparelho, às vezes eles são... Tipo assim, numa conversa, eles viram, é café com leite. Ninguém nem dá atenção, nem presta atenção, porque às vezes a resposta não é coerente, não é condizente e tal. E o quanto eles percebem que eles voltam a ter valor quando eles ouvem e quando eles podem participar de uma conversa, né? Quando eles podem ligar sozinho num lugar e marcar um médico, porque eles escutam. Então, isso traz de volta a autonomia, a qualidade de vida, né? É muito, muito bacana. Eu falo isso porque, assim, hoje as pessoas vivem muito, mas, assim, elas vivem muito com uma qualidade de vida muito boa. Então, assim, não tem sentido a pessoa ter lá 85 anos, 88, morar sozinha, ser independente e não ouvir, né? Não tem sentido. Então... Mari, você tem algum caso bacana de adaptação com BTE para contar pra gente? Eu tenho uma menina de 3 anos que chegou na clínica com perda auditiva, sem falar nada, nenhuma palavra, e com indicação para pôr aparelho. E aí, assim, a gente sempre fala que a adaptação pediátrica ela é um pouco mais difícil, no sentido que você coloca o aparelho, a criança tira, a criança se incomoda, a criança joga, né? E foi super engraçado e gratificante, assim, porque a gente colocou o aparelho nela, a gente fez um moldezinho de silicone e tal, colocou o aparelho nela. E assim, na hora ela começou a ouvir. Então, assim, ela começou a ouvir, ela foi para casa testar, e depois de alguns dias ela voltou e a mãe falou assim, ela não fica mais sem o aparelho. Aí falou assim, ela acorda e ela coloca assim a mãozinha na orelha pra gente pôr o aparelho nela. E teve um dia que o pai saiu para levar ela na escola, ela tava sem o aparelho, e aí ela começou a fazer sons e colocar a mãozinha que ela precisava do aparelho. E o pai colocou, e ela vai para a escola, ela ficou o dia inteiro de aparelho. Hoje, ela fala praticamente tudo, né? Ela frequenta uma escola regular, ela tá se desenvolvendo super bem, assim. Então, é um caso que a gente vê, assim, como... O aparelho, ele traz benefícios, como a adaptação precoce é fundamental, se bem que nesse caso ela já tinha 3 anos, mas assim, como você consegue ver boas respostas com uma boa adaptação, né? Com então certeza. ela vai na clínica, ela sabe que vai ver o aparelho, quando eu vou tirar, assim, às vezes o aparelho dela, ela põe a mão assim, tipo, não tira não, viu? É meu, não quero ficar sem. E então, assim, ela um caso super de sucesso, assim, ela não fica mais sem o aparelho, ela tá se desenvolvendo super bem, desenvolveu fala e tá indo super bem. E é um caso de criança bem pequena, com aparelho externo, BTE, uma perda profunda, e tá indo super bem. Que legal. A gente precisa dizer, né, que crianças precisam da audição para desenvolver fala, para desenvolver linguagem, para o aprendizado. Não tem como ficar sem reabilitação auditiva, né? Então, e desmistificar também isso, né? Eu falo, às vezes a pessoa senta na minha frente e fala assim, mas eu não quero aparelho grande. Eu falo, calma, esquece tudo que você sabe sobre aparelho auditivo, que você vai entrar num mundo novo. Porque às vezes a pessoa vem, meu pai usava. Sim, mas isso já faz anos, né? Então, é maravilhoso. Hoje o aparelho é outra coisa, né? É tecnologia, a gente tá falando de uma evolução muito rápida, né? A gente, no mundo aqui de hoje, tudo vai mudando muito rápido e os aparelhos acompanham tudo isso, né? A gente vai aí num desenvolvimento de algoritmos, de tecnologia, de plataformas super veloz aí, né? Então, a gente tem novidades aí a todo momento. Sim. Para a gente encerrar, eu queria que você falasse um pouquinho qual o conselho que você deixaria para quem sabe que tem perda de audição e ainda não procurou ajuda? Eu acho que o mais importante de quem já sabe ou percebe uma dificuldade de audição, ou porque os familiares estão reclamando porque a televisão está alta, ou porque quando alguém fala não entende, né, o que está sendo dito, não esperar piorar.
Porque hoje a gente sabe que um dos maiores fatores de demência é a perda auditiva, porque a perda de audição faz toda uma conexão, né, com o nosso pensar, com o nosso maior processador, que é o nosso cérebro, mais importante. Hoje, os aparelhos auditivos, como a gente acabou de discutir, tecnologicamente, eles são impressionantes. Hoje, os aparelhos são recarregáveis, não precisa de pilha. Eles têm 2 processadores, um só para fala, um só para som ambiental. Isso faz com que a qualidade do som, a nitidez que o paciente percebe é impressionante. Eu brinco, eu falo assim, que se eu falo cochichando, o aparelho aumenta mais. Se a pessoa grita, o aparelho aumenta menos, isso automaticamente. Porque os aparelhos hoje têm o IA, o inteligente artificial, ele conecta com o celular. E isso tudo, né, é para ter mais qualidade de vida. Quanto mais rápido você reabilita a audição, melhor é a adaptação, o teu entendimento, o processamento auditivo, ele se ajusta mais rápido. Então, a importância de você procurar, né, quanto mais rápido a reabilitação, procurar um médico quando você já percebe uma dificuldade de audição e ainda bem, né, hoje, não só os otorrinos, mas os geriatras, os cardiologistas, a área médica está muito preocupada com a questão de que a demência vem por conta também da perda auditiva. Então, esse olhar maior que as pessoas estão tendo para a reabilitação está sendo muito significativo. Então, procurem sim um médico para fazer o exame audiológico, para perceber já se tem uma perda auditiva, já procurar realmente essa questão da reabilitação, testar o aparelho, porque hoje faz muito sentido, né, dentro de toda essa tecnologia que a gente tem, testar antes o aparelho, porque não são só valores, são benefícios para um uso de 12 horas, 15 horas por dia. É um investimento na qualidade de vida, né? Na própria saúde. Sim. E tem essa associação muito direta da perda de audição com o desenvolvimento de uma demência e tudo mais, mas é importante a gente falar que a perda de audição é o fator mais modificável, né? É o fator que a gente consegue, de fato, reverter para que a demência não se instale. Então, é só procurar ajuda, né? Eu sempre costumo falar assim, às vezes a pessoa fala assim, eu não... mas o médico pediu para eu ir aí, mas eu acho que eu não preciso. Eu falo, calma. Eu falo, vem, conhece, testa, porque eu tenho certeza que você vai se encantar. Porque ninguém vai te obrigar a comprar um aparelho. Na dúvida, experimenta, né? É isso que eu sempre falo, testa. Se você não gostar, tudo bem, mas eu tenho certeza que vai. Sim, né? Com certeza. Então, eu acho que isso é importante. A pessoa ter essa tranquilidade de procurar ajuda sem ter esse compromisso. Nossa, se eu for até lá, agora eu vou ter que comprar. Não é eu isso, Eu sempre né? falo, não é, calma. Eu falo, você tá procurando ajuda. É só isso. A decisão você toma depois. Com certeza. Né? Meninas, muito obrigada pela presença, por vocês terem aceitado o nosso convite. Foi um prazer receber vocês aqui. Obrigada de coração. E a gente se vê logo mais, né? Sim, vamos trocar, a gente que agradece, trocando. viu, Ju? A gente foi muito agradece gostoso. muito, foi uma delícia Adorei participar também. E o mais importante, né, a gente trazer essa informação para as pessoas. O quanto que é importante ouvir, o quanto que é importante ter qualidade de vida mesmo. Com certeza, a gente continua aqui com o nosso projeto, com o Brilliant Talks. A gente tem um outro episódio logo mais para mostrar para vocês. Fiquem com a gente aqui no nosso canal.